Um questionamento muito frequente que eu encontro nos meus atendimentos é: Sara, como colocar os meus traços no recurso? Se esse é o seu questionamento também, seja muito bem-vindo à série 5 traços de caráter, da dor ao recurso. Eu sou Sara Vutke, analista corporal, master terapeuta TRG, especialista em transtornos graves e conflitos emocionais. O meu objetivo aqui nesse canal é te trazer muito conhecimento sobre como você funciona e também sobre as raízes emocionais dos seus principais conflitos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever aqui no canal e compartilhar esse material também com outras pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Antes de me aprofundar no conteúdo dessa série, das dores e dos recursos dos traços, vocês precisam entender a base de todo esse conceito. Então eu preciso te dizer que os traços de caráter são como mecanismos de defesa produzidos pela nossa mente para nos proteger e nos ajudar a sobreviver diante de traumas emocionais e situações de conflito que a gente vivenciou lá na nossa primeira infância, entre 0 e 7 anos de idade. Sim, desde a vida intrauterina, o nosso cérebro, a nossa mente está registrando tudo o que a gente vivencia. E tudo que é ruim, doloroso ou nocivo fica registrado ali como algo a ser evitado ou algo que precisa ser bloqueado. E é exatamente aí que surgem os traços de caráter. O mais interessante de tudo isso é que a cada fase do desenvolvimento do bebê e da criança, os traços de caráter vão sendo formados, seguindo ali a mielinização do sistema nervoso central, ou seja, a maturação do sistema nervoso central. Então, em cada fase do desenvolvimento, um traço está sendo formado. E isso vai ter uma relação direta com o formato do corpo das pessoas. É incrível, né? Se você viveu grandes desafios em uma determinada fase da sua infância, isso vai ficar impresso no seu corpo, no formato do seu corpo, nas suas características físicas mesmo. E através de uma análise corporal, a gente consegue identificar tudo isso para que você entenda quanto você tem de cada um dos 5 traços. Antes de falar um pouquinho de cada um dos 5 traços, se você já está aí se perguntando, onde entra a genética nisso tudo? Como que os traços de caráter é que moldam o formato do meu corpo? Se eu sou parecida com a minha mãe ou com o meu pai? Bom, já te respondendo a essa pergunta, acesse o card aqui em cima, porque eu já deixei preparado um vídeo explicando sobre essa dinâmica entre a genética e os traços de caráter. Não deixe de conferir. Bom, de uma forma bem resumida, nós temos 5 traços de caráter. Os nomes podem parecer meio estranhos, não se apegue a isso, apenas estamos respeitando a nomenclatura científica, tá? Eles são traço de caráter esquizoide, traço de caráter oral, traço de caráter psicopata, traço de caráter masoquista e, por fim, o traço de caráter rígido. Eles são formados nessa ordem que eu falei, seguindo então, a mielinização do sistema nervoso central. E através de uma análise corporal dos traços de caráter, um analista corporal como eu, por exemplo, a gente consegue identificar as características de cada um desses traços em 6 partes do seu corpo. São avaliadas a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. E com base nas suas características físicas, a gente vai montar um gráfico que traz em percentual quanto você tem de cada um desses 5 traços. E é essa combinação de traços que vai dizer como a sua mente foi programada para funcionar desde a sua infância. E isso explica tudo sobre a sua forma de pensar, agir, sentir, a sua forma de lidar com conflitos. Inclusive explica algumas escolhas que você já fez ao longo da sua vida, meio que de forma inconsciente. Eu não vou conseguir aqui nesse vídeo me aprofundar muito em cada um dos 5 traços,
Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a formação de cada um, as características físicas de cada traço, acesse esse vídeo que eu vou deixar aqui no card também e vou também deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Através desse vídeo aqui você vai acessar com mais detalhes como cada traço é formado, em que fase da vida ele é formado e quais as características físicas que ele vai deixar impressa aí no seu corpo. Mas uma outra coisa que eu preciso deixar bem clara para você. Todos os traços, eles trazem consigo a sua dor existencial e ao mesmo tempo eles trazem os seus recursos, ou seja, seus superpoderes, suas grandes habilidades, justamente para evitar que você ressinta essa dor existencial. Então, nesse vídeo que eu mencionei anteriormente, você vai identificar com detalhes a dor existencial de cada traço e também os recursos, as habilidades de cada um deles. E é exatamente aí que nós vamos adentrar especificamente no conteúdo dessa série, onde eu vou te explicar como tirar o seu traço de caráter da dor e levá-lo para o recurso. E se você já está no recurso, eu vou detalhar aqui como manter-se no recurso, como potencializar as suas grandes habilidades, os seus superpoderes. Inclusive, falando em dor e recurso, um dos grandes questionamentos é como ou por que ou quando um traço de caráter fica na dor. E eu costumo explicar que existem duas principais maneiras de colocar um traço de caráter na dor. Isso acontece quando, primeiro, você não pode usar os seus recursos, as suas grandes habilidades. E a gente costuma dizer que esse traço não pode existir. Então, se você vive em ambientes ou relações onde você não pode ser você mesma na sua essência, os seus principais traços que não podem existir nessa relação ou nesse ambiente vão ficar na dor. E uma segunda forma de colocar um traço de caráter na dor é o extremo oposto disso, que é sobrecarregando esse traço, ou seja, usando demais as habilidades, os recursos, os superpoderes desse traço. Você acaba desgastando esse traço de caráter e assim ele fica na dor também. Então, quando ele não pode existir ou quando ele está sobrecarregado, ele acaba ficando na dor. E isso, gente, pode acontecer com qualquer um dos 5 traços. Por isso é tão importante você passar por uma análise corporal, entender ali, qual é a sua combinação de traços, quais são os seus traços mais evidentes. Geralmente a pessoa tem 1, 2 ou até 3 traços mais evidentes. Só que existem pessoas que são mais distribuídas e acabam tendo 4 ou até mesmo os 5 traços ali dentro da casa dos 20%. Então, é tão importante você entender de verdade como você funciona e quais são os seus traços mais evidentes, justamente para que você saiba como ajustar as suas relações e os seus ambientes, para sair da dor e vir para o recurso. E mais, para manter-se no recurso também. Eu adoro fazer uma analogia com as moedinhas. Imagine que você tem 100 fichinhas todos os dias quando você acorda, 100 moedinhas. E você passou por uma análise corporal, você já descobriu que você tem a seguinte combinação de traços: 10% do traço de caráter esquizoide, 35% do traço de caráter oral, 10% de psicopata, 10% de masoquista e 35% de rígido. Ou seja, nessa combinação hipotética aqui que eu falei para vocês, quais são os 2 traços mais evidentes? Oral e rígido, não é mesmo? E quando você acorda pela manhã, você recebe 10 fichinhas de esquizoide, 35 fichinhas de oral, 10 fichinhas de psicopata, 10 de masoquista e 35 fichinhas de rígido. Agora, imagine a situação onde você vive num ambiente, vamos supor que o seu trabalho seja trancado no escritório,
tendo pouquíssimo contato com as pessoas, pouquíssima interação com as pessoas, e você tem que exercer ali um trabalho com uma rotina muito minuciosa. Atrás de um computador, sem ter contato com pessoas, seguindo uma rotina muito rígida. Gente, isso coloca os seus dois principais traços na dor total, porque tanto o traço de caráter oral como o traço de caráter rígido precisa se relacionar com pessoas, adoram estar no meio de gente, ser o centro das atenções, adora se destacar, se comunicar, inclusive adoram novos estímulos e não suportam muito uma rotina muito engessada. Então, se você tem essa combinação de traços e vive num ambiente como esse que eu exemplifiquei, automaticamente você vai colocar os seus traços na dor. Tanto o traço de caráter oral e rígido, que não vão poder existir ali, como o seu traço de caráter masoquista, que vai estar sobrecarregado com apenas 10%, tendo que suportar uma rotina tão maçante e engessada como essa que eu disse. Voltando aqui nessa analogia das moedinhas, é como se nesse ambiente que eu acabei de ilustrar, você utilizasse muito mais moedinhas de esquizoide masoquista do que você realmente tem e usasse quase nada as suas moedinhas de oral e rígido. Entendem? Então é como se te sobrasse ao final de cada dia muitas moedas de oral e rígido e te faltasse moedinhas de esquizoide masoquista. Então você sobrecarregaria esse traço de caráter esquizoide, também o masoquista, e você não utilizaria os recursos da sua oral e rígido. Então, dessa maneira, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, automaticamente esses 4 traços de caráter estariam na dor. Esquizoide e masoquista sobrecarregados, oral e rígido sem poder existir, e se a gente for analisar a fundo, o psicopata também ficaria na dor ali, porque em um ambiente muito engessado assim, muito provavelmente ele não teria espaço, né, para liderar e tudo. Então, o psicopata também ficaria na dor nesse exemplo. Vocês entendem que automaticamente, quando você está em um ambiente tóxico ou em relações tóxicas, um traço que fica na dor, ele automaticamente carrega outro traço na dor junto. Um traço que não pode existir, naturalmente ele vai compensar no outro, sobrecarregando outro traço, entende? Então, pequenos ajustes, às vezes, na sua rotina, nas suas relações, vão te trazer ganhos imensuráveis, grandes transformações na sua vida. Mas para isso você precisa entender o que você precisa ajustar, como fazer esse ajuste, para que você consiga construir relações mais saudáveis emocionalmente para você e ambientes mais saudáveis também. E agora então te convido para ir para o próximo vídeo, onde eu vou começar a detalhar para você cada um dos 5 traços, como tirar esse traço da dor e levá-lo para o recurso. Vamos comigo?